Esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. O Senhor Deus fez esse dia. E fez quando não havia nenhum deles. E o Senhor Deus fez esse clima gostoso. E esse sol lá fora que não só ilumina, aquece, mas faz um bem para a gente, né? Foi o Senhor que fez. Nós não nos alegramos no dia, nem no clima, embora isso traga alegria. Mas nós nos alegramos no Senhor, que fez o dia, que fez o clima, que fez o sono para a gente. Nós nos alegramos no Senhor, Ele é bom. Ele faz coisas boas. Mesmo que aos nossos olhos algumas coisas não chamemos de boa, mas são boas. Porque vêm do coração e da natureza de um Deus bom, que não pode ser influenciado pelo mal. O mal não o deixa zangado, irado, como deixa a mim. Eu quero bem dizer o Senhor que fez esse dia. E nos alegrar no Senhor que fez esse dia. E cultuar junto com vocês o Senhor que fez esse dia. E esse clima tão gostoso, tão jóia. Há quem goste do verão e nós temos verão. Há quem goste do perfume das flores e nós temos a primavera. Há quem goste do sol do outono e nós temos o outono. Há quem goste do friozinho e nós temos o inverno, né? Deus pensou em tudo. Bendito seja Deus. Vamos nos colocar em pé. Obrigado. Obrigado por sua presença aqui. Você conseguiu vencer o frio. A cama parece que hoje estava mais convidativa, né? Estava muito gostoso aquele calorzinho da cama. Você colocava assim a mão e puxava rapidinho para dentro de novo. Mas nós conseguimos vencer pela graça do Cordeiro. Não somos melhores do que aqueles que não conseguiram vencer. Não, não somos. Somos mais perseverantes, pode ser, né? Estamos aqui pelo teu Espírito trazido para te cultuar. Obrigado. Obrigado pelo clima, obrigado pelo dia, obrigado por este momento. Queremos dedicar esse momento ao Senhor e ouvir o Senhor, e cantar ao Senhor, e orar ao Senhor, e tudo isso iremos fazer por meio de Jesus. Portanto, nos abençoe aqui. Nos abençoe, ó Deus. Em nome de Jesus e para a glória dele também. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Obrigado. Quero pedir perdão à igreja. Já o fiz ao pastor José Carlos. Há uma nota no boletim sobre o culto de missões, que eu digitei errado, não sei o que foi. Passou pela correção também sobre o culto de missões ser hoje e não no próximo domingo. Hoje à noite, o pastor Tiago Gomide estará conosco. Daqui a pouco o pastor fará menção sobre isso. Mas lá eu digitei como se fosse o dia 27. Eu acredito que porque era uma semana missionária, que vai começar a conferência, e seguindo-se a isso, eu acho que eu coloquei 27. Então, me perdoe, o culto de missões será hoje. E hoje também, na mesma graça do Cordeiro, nós teremos um culto lá em Pinda, em que nós vamos separar para o oficialado 2 homens que passaram já pelo crivo do pastor Jonathan, que foram trabalhados também com o pastor Edinaldo, que foram acompanhados pelo pastor Acácio, foram entrevistados e consultados por alguns membros do conselho desta igreja, e que
todos nós, unanimemente, entendemos que eles estão sendo separados para o presbiterato e para o diaconato. E hoje à noite, eu e o presbítero José Carlos e alguns presbíteros que puderem estar conosco lá em Pinda, nós queremos fazer um culto de consagração deles. E queremos que os irmãos orem por conta disso. Quem puder estar conosco, de presbítero, para nos auxiliar, está carinhosamente convidado para tal. Tá bom? Maio é considerado o mês da família. E eu creio que é joia isso. Mas eu queria estender um pouquinho e desmistificar essa ideia de que só maio é da família. Não. Setembro também é. Outubro também é. Não é verdade? Você não volta para casa em maio e depois desaparece para voltar em maio de novo. Então nós queremos esse ano proporcionar junho, o mês da família. Só para... Não é que ele não o seja, é. Então nós queremos trabalhar os domingos a ideia de família. Tá bom? Orem por isso, correto? Vamos nos colocar em pé mais uma vez e, por gentileza, abrir as nossas Bíblias. Por favor, abra a sua Bíblia em Efésios. Depois nós vamos cantar um cântico, nossa irmã Laura, com o apoio de alguns irmãos, vamos cantar o hino de número 248. Efésios capítulo 5, versículo 22. Efésios 5, 22. Nós vamos começar no 22º, estendendo até o finalzinho, no 33. Eu queria pedir o apoio da igreja para esta leitura fosse responsiva. Eu ficarei com os ímpares e uníssono a igreja, os ímpares. Eu ficarei com os pares. 22. É o hábito. Diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite a marido. Amém? Vamos cantar louvores ao Senhor? Louvamos-te, ó Deus, pelo dom
Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Louvamos-te aqui, pois Cordeiro de Deus, foste morto, mas vives, eterno nos céus. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Louvamos-te, ó Deus, vem teu servo, Senhor, conduzir bem seguros ao teu grande amor. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Irmãos, podem sentar. Obrigado. Obrigado. Bom dia, irmãos, graça e paz. Hoje à noite, como disse o pastor, nós teremos nosso culto de missões. Estará conosco o Tiago Gomides. Ele ainda não chegou, mas ele vai estar conosco aqui pela manhã também. Pode passar. Semana que vem, no sábado, nós temos a nossa conferência missionária da região aqui na nossa igreja. Então, nós estamos convidando os irmãos que puderem participar para estarem conosco. A partir das 16 horas, nós teremos as nossas oficinas, pode passar. E o culto será às 19 horas e 30 minutos. Então, nós temos aí o preletor Samir Rocha e o Ismael Muniz. Os dois estarão à tarde nas oficinas e o Samir estará pregando no culto da noite. Pode passar, irmã, para não perder tempo. Está na hora de a gente começar a falar desse curso do Perspectivas, que será aqui na nossa igreja, né? A mesa administrativa autorizou a gente fazer o curso aqui. Então, nós faremos esse curso aqui a partir de agosto. Pode passar? Então, está lá, ó. Todas as terças-feiras, a partir do dia 7 de agosto, até, não consigo ler lá, 6 de novembro. Dia 6 de agosto é a aula inaugural, e dia 14 começa o curso. Então, esse curso tem algumas despesas. Pode passar, irmã, que eu vou falando sobre isso. Então, nós teremos aí vários preletores, né? O Flávio Ramos, os irmãos já conhecem, ele já pregou na nossa igreja, e ele é o preletor da nossa conferência missionária de novembro. A Mila Gomides, que está ali, a última, lá na imagem, é a esposa do Tiago, que vai pregar aqui hoje. E pode passar, irmãos, tem mais coisas para a gente mostrar aí. Esse curso ele tem um investimento. O investimento nesse curso é R$ 320. E a pessoa que for participar tem direito a tudo aquilo que está lá. Então, são várias coisas e a forma de pagamento pode ser no boleto ou no cartão de crédito. As inscrições é pelo site do Perspectivas. Se você entrar no site do Perspectivas Brasil, vai ter lá vários locais onde está tendo o curso, e tem um que é São José dos Campos. Quando você clica na imagem de São José dos Campos, ele te guia para a página de inscrição, e lá tem tudo detalhado. Tem todos os preletores, tem todas as informações lá para quem quiser se inscrever. Na nossa igreja, se não me engano, 6 ou 7 pessoas já fizeram o curso, que foi no ano retrasado, na Igreja Presbiteriana do Satélite. E esse ano nós queremos ver se mais irmãos participam, mais irmãos se inscrevam. Nós temos apenas 100 vagas, e essas 100 vagas não é só para São José dos Campos. Então, é Jacareí, Taubaté. Quem quiser participar, enquanto tiver vaga, poderão estar se inscrevendo. Tem mais algum slide? Não, né, irmã? Então, tá bom. Então é isso, vamos orar. Pedindo a Deus que abençoe o curso, abençoe o culto hoje à noite, e que Deus fale ao nosso coração. Oremos. Pai, nós louvamos ao Senhor pelo que o Senhor tem feito no nosso meio, pela disponibilidade que tem colocado em nosso coração de servir ao Senhor aqui nessa igreja em São José dos Campos. Que cada um aqui presente sinta, ó Pai, o arder da chama do Senhor no coração e possa realmente se envolver mais com a obra do Senhor. Sabemos que muitas coisas podem ser feitas e nós temos o desejo de participar mais e mais da Tua obra. Por isso, o Senhor nos conduziu até aqui e tem nos dado a oportunidade de trazer esse curso aqui para a nossa igreja, para que mais pessoas possam conhecer, ó Pai, verdadeiramente ao Senhor, compreender mais
da Tua palavra, compreender do Teu agir através da história e entender verdadeiramente os chamados que tem colocado nos nossos corações. Que no culto de hoje à noite o Senhor também fale conosco sobre alguns povos que o Senhor quer alcançar, sobre as pessoas que o Senhor tem levantado e enviado, que nós possamos realmente entender, ó Pai, que nós somos chamados para servir ao Senhor em todo momento, em todos os lugares que o Senhor nos enviar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede, nos colocarmos diante do Senhor. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Convido aqueles que puderem, desejarem para se colocarem de pé, para cantar 2 cânticos agora neste momento conosco. Adorar é cumprir a missão que Deus nos deu, o sentido da nossa existência. Quando Ele nos criou para a adoração, para refletir a sua glória. E que nós possamos nessa manhã pensar como tem sido o nosso estilo de vida. Será que nós temos vivido em constante adoração ao Senhor? Com aquilo que nós pensamos, desejamos, falamos, fazemos? Que realmente nós possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Que o nosso louvor seja como aroma suave ao Senhor. Amém? Te adoramos.
Nós precisamos tirar de nós tudo aquilo que nos afasta do Senhor, mas não para ficarmos vazios, pelo contrário, para sermos preenchidos pelo Espírito Santo de Deus, para que Ele possa, habitando em nós, nos conduzir no caminho da santificação. Vamos cantar esse cântico pensando nisso, nos preparando para a mensagem que o Senhor tem para nós e realmente fazendo esse compromisso. Senhor, vem encher a minha vida. Eu quero ser mais parecido com o Senhor. Eu quero ser preenchido pelo Teu Santo Espírito. Senhor nosso Deus, queremos sim ser cheio do Teu Espírito. E agora, pela instrumentalidade de Tua Palavra, nos encha, nos alimente, nos fortaleça, nos direcione. Faça tudo aquilo que está no Teu coração, plano do Senhor para nós nesta manhã. Alcance tanto nós que estamos aqui, como aqueles que prestam culto ao Senhor através da internet. Os abençoe, tanto quanto a nós. Eu peço isso, confirmando sobre os teus cuidados. A vida do teu servo, pastor Roberto Vieira. Fala conosco por ele e nos alimente em nome de Jesus. Amém. 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 Os irmãos podem sentar. Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor. O pastor disse que junho é o mês da família. Então eu quero dizer que nós já estamos em junho, porque nós vamos meditar hoje sobre a família. Quando a gente pensa em família, não é? Aquele lugar agradável, aconchegante, pessoas em volta de uma mesa,
compartilhando, convivendo, enfim. Mas também é um lugar de responsabilidades. E diante de tribulações, né, muitas vezes começam as ansiedades, que podem ir quebrando um pouco esta comunhão, nos afastando. Então é preciso a gente voltar e pensar sobre esse tema, o tema da família. É uma coisa muito triste quando a gente pode ter uma experiência cristã, um culto abençoado, uma posição bíblica, um louvor bíblico, uma instrução bíblica, uma pregação bíblica, e isso não chegar adentro da nossa casa, do nosso lar. Fracassarmos, falharmos dentro do lar. Nós precisamos atentar para isso. A nossa vida cristã precisa chegar dentro do lar cristão. Então eu penso que a gente poderia começar fazendo esse exercício, né? Um esforço já aqui na igreja mesmo, porque nós somos família de Deus. Nós vamos pensar nos nossos irmãos aqui ao lado, todos, cada um, como irmãos, como família, reunidos aqui diante do Pai, que vai repartir o pão da vida, a palavra de Deus, que vai nos ministrar, que vai nos edificar. Vamos, a partir desse esforço aqui, levar isso para a experiência individual de cada um. Para mim é uma grande honra, irmão, poder trazer a palavra de Deus, é uma palavra pastoral para a minha igreja, a todas as famílias da igreja, todos os lares aqui representados, e a todos os irmãos, né? Desde os que são casados já há muitos anos, até os recém-casados, aqueles que estão se preparando para se casar, aqueles que estão sonhando em um dia encontrar alguém para se casar, e mesmo aqueles que não estão, por alguma razão, pensando nesse assunto, mas que poderão adaptar essa mensagem para a realidade de que nós somos uma família. Então, a palavra deve ser para todos nós, para aplicarmos essa realidade da unção de Deus sobre nossas vidas e podemos abençoar o nosso relacionamento em família. Então, o tema que vamos ver se eu consigo aqui. O tema que eu trouxe para os irmãos é sobre a preciosidade, por um lado, e o desafio, por outro, do lar cristão. Não é? Já no Velho Testamento, nós vemos ali, em Provérbios, não é? Que não é fácil entender o caminho de um homem com uma donzela. Então, se você não entende, muitas vezes, o que se passa no relacionamento conjugal, isso não deve surpreender ninguém, porque realmente não é possível entender. O apóstolo Paulo chega a dizer que há um mistério, uma coisa que vai além da razão, né? O relacionamento entre o marido e a mulher, que nós lemos aqui no começo. Precisa. Então, nós vamos meditar um pouco sobre o livro de Cantares, que é o livro que fala sobre o relacionamento conjugal. Ele tem certamente uma mensagem espiritual do relacionamento de Cristo com a igreja, mas ele também tem uma mensagem sobre o relacionamento entre Salomão e a sua noiva. E é isso que nós vamos destacar aqui, 3 versículos que vão ser associados
a palavra lar, a cada letra da palavra lar, para a gente memorizar mais fácil. São 3 marcas que nós vamos destacar nesse livro fascinante, que é o livro de Cantares, para a nossa edificação como igreja. Vamos orar antes, irmãos. Senhor amado Deus, obrigado por essa manhã, ó Deus, por podermos abrir a Tua palavra nesse momento, rogando que o Senhor, Teu Espírito Santo, ó Deus, que em nós habita, possa nos edificar, nos fazer viver esta palavra. Tem misericórdia, ó Deus, de nossas vidas, nossos lares, para que possamos ter vida abundante, possamos transmitir, viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós aqui, meu Deus. E se alguma família está passando por uma provação especial, ó Deus, que o Senhor estenda a Tua mão poderosa e erga para que possa transmitir a glória do Senhor, o favor do Senhor neste mundo, ó Deus. Isso nós rogamos a Ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, a primeira marca que nós vamos ver está no capítulo 4, verso 7 de Cantares. Diz assim: Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Uma palavra de louvor. Isto é a linguagem do lar. A linguagem do lar, irmãos, deve ser uma linguagem de louvor. A primeira marca que nós vemos nesse livro de Cantares sobre o lar é a linguagem que deve haver dentro do lar. Isso já é mencionado no livro de Provérbios, né? Levanta-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Então a linguagem do louvor, ela estimula, ela favorece a virtude. Enquanto que o contrário disso, né, irmãos? Que é o que infelizmente a gente por natureza acaba fazendo, é a crítica, a linguagem do queixume, da ironia. Irmãos, isso é uma coisa terrível. Nunca use linguagem de ironia com o seu cônjuge. Depreciação, comparação em condição de inferioridade do seu cônjuge com outra pessoa, murmuração. A nossa linguagem não pode ser essa. Nós temos que fazer um esforço para seguir o que o apóstolo Paulo ensina ali no livro de Filipenses. Ele diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, puro, amável, boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor, seja isso o que ocupe a sua mente. Não é? E a boca vai falar do que está cheio aqui dentro. Então, essa é a primeira marca. E o livro de Cantares, nesse mesmo versículo, nesse mesmo capítulo 4, né? Os irmãos podem deixar aberto aí, Cantares capítulo 4, os 3 versículos são nesse capítulo. Esse versículo que diz que não há defeito nenhum nela, ele está resumindo 7 louvores que ele apresentou um pouco antes. Então você vê que não é um elogio assim, de qualquer jeito. É algo que mostra que alguém gastou tempo observando, admirando, dando atenção para descobrir coisas que merecem ser louvadas, porque não é aqui questão de bajulação, não é chegar e falar uma coisa só porque você aprendeu que tem que elogiar. Isso não vai resultar, né? Até porque, se não for verdade, vai ficar evidente que você
está sendo falso. Então, a primeira coisa que Salomão percebe são 7 louvores. Nós não vamos ver todos, mas vamos ver esse primeiro versículo de Cantares 4. Como és formosa, querida minha, como és formosa. Os teus olhos são como os das pombas e brilham através do teu véu. Então, ele prestou atenção no quê? No olhar. É essencial que os cônjuges se olhem. Mas muitas vezes existe o quê? Um véu. Né? O olhar, os olhos, revelam muito sobre a nossa vida. Agora, é possível que nós usamos um véu, porque nós não queremos abrir, não queremos que as pessoas percebam as nossas tristezas, né? Os nossos machucados da alma. As coisas que nós não queremos que as pessoas, que qualquer um, perceba. Então, Salomão gastou tempo para conseguir enxergar, né? Olhar nos olhos. E mesmo através do véu, ele percebeu um brilho ali, que fez ele pensar num animalzinho, uma pomba. Esse animal que a Bíblia diz que são simples. Ele percebeu ali uma simplicidade, uma modéstia que ele apreciou na sua noiva. Então não é simplesmente dizer um elogio, revelar o que você está vendo de bom e também explicar o porquê que está apreciando aquilo. É importante expressar a razão pela qual estamos fazendo esse elogio, ele sendo sincero. Isso requer algum tempo, realmente. Os teus cabelos são como o rebanho das cabras, que descem ondeantes pelo monte de Gileade. E aqui, irmãos, não é só a beleza do cabelo em si, não é? Beleza estética. Certamente o cabelo, a Bíblia diz isso, né? Que o cabelo é a glória, é dado como mantilha, uma coisa majestosa para a mulher. Mas o que Salomão está vendo ali é que ao olhar para ela, imagina a cena, as montanhas de Gileade, não eram montanhas muito altas, era uma região montanhosa, ondulada, e um rebanho de cabras descendo por ali, muitas cabras, não é? O que se via era o movimento delas, andando, não é? E ele, olhando o cabelo ondulado da sua noiva, fez ele pensar naquilo ali. Essa região de Gileade é citada na Bíblia como um lugar de pastos verdejantes, um lugar onde os rebanhos eram apacentados, comiam bem, fartura. Então isso transmite a ideia do quê? De vida em abundância, de, ao olhar para aquilo, para a sua noiva, para olhar para o seu cabelo, ele estava percebendo uma sensação agradável, uma sensação de paz, de satisfação, de vida em abundância. Então é isso, irmãos. É a primeira marca do lar cristão, elogiar. Não seria nada difícil, não custa nada, mas a gente luta nisso, né? Muita desventura, irmãos, poderia ser evitado se houvesse menos economia nas nossas palavras de elogio. E não é só para a esposa, é também para os filhos. Os filhos precisam de palavra de afirmação. É importante para eles saber que os pais estão vendo valor neles. Isso não é uma coisa trivial, é algo realmente importante na vida do cristão.
A segunda marca que nós vamos destacar está no versículo anterior, versículo 6. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Então não é só Salomão que percebeu o valor da sua esposa, agora ela também percebe um valor extraordinário no seu lar. E ela toma essa decisão, antes que refresquem o dia e fujam as sombras. Eu irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. A Bíblia se refere à mirra, a mirra, não é? Explicando que é uma coisa usada para ungüentos, para o preparo de ungüentos, para ungir, o que nos remete à pessoa do ungido. Cristo significa o ungido, né? O Messias, a obra de Cristo na cruz. Enquanto que o incenso, ele fala das nossas orações. Então, isto representa a experiência do altar. O lar cristão precisa ter uma marca do altar. Não é que você vai ter que construir dentro da sua casa lá um altar. Até poderia ter isso, não há problema nenhum. Mas não é isso. Esse altar pode ser na beira da sua cama, não é? Na mesa da sala, numa banqueta da cozinha, algum lugar, mas não pode deixar de haver este altar, um lugar para se meditar na obra da cruz, na pessoa de Cristo, e um lugar para elevar as orações. Nós vemos que o Velho Testamento afirma que suba a tua presença a minha oração como incenso. Então a oração sobe a Deus como um incenso. Em Apocalipse, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então é o altar, a marca do lar cristão. E esse termo, antes que, é porque a gente não precisa esperar acontecer um problema. É lógico que se acontecer um problema, nós vamos orar, deve orar. Se não orar nem na hora que acontecer um problema, aí realmente não tem nem palavras. Né? Mas a oração deve preceder isso. Olha o que diz em Hebreus. Nós cheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro, quando? Em ocasião oportuna. Quando chegar a ocasião. Então nós vamos recorrer a Deus antes que chegue a ocasião. Quando chegar a ocasião, Deus vai nos acudir. Então essa experiência não é uma coisa só na hora que tem um problema. É uma coisa regular, assim como a linguagem deve ser a linguagem dentro do lar, normalmente, uma linguagem de louvor. Deve haver a experiência do altar. E há muitas dificuldades externas pelas quais a gente precisaria orar. Mas há também dificuldades internas. Porque são pessoas que convivem 24 horas por dia, todos os dias. Aqui na igreja, se você tiver um problema com o irmão, você pode dizer, bom, é só domingo, eu vou lá, faço um esforço e tal, e não sento muito perto dele. Mas, ou no trabalho, né? Você pode, em último caso, você pode mudar de emprego, ir para outro emprego e pronto. Mas no lar, não. Você vai ter que conviver. E as pessoas são diferentes. Somos seres humanos. Nós temos características que, com o tempo, vão criando atritos. Então, nós vamos pensar nesses atritos
como esferas de convivência, partindo da mais externa, que eu vou começar aqui, que é a bagagem cultural, só para ver o tipo de diferença que, com o tempo, vai causando atrito. Olha só, o jeito de lidar com finanças. Um é mais bonachão, não é? O outro é mais ali, olha, não, isso aqui precisa fazer a conta para ver. Arrumação da casa. Né? Tem aquele que... Onde está aquele palito que estava aqui, que saiu daqui? O outro não tem nem... Não liga para nada, pode estar do jeito que estiver, está ótimo. Número de filhos. Na minha casa eram 12, então eu, se não for pelo menos uns 4, não vai servir. O outro, não, mas eu era filho único. E estava ótimo. Então, hoje não tem nenhum, ou então é um no máximo. E como é que vai ajustar isso? Não são coisas que tem o certo, não, mas o certo aqui, segundo a Bíblia, é tantos filhos. Não, são coisas que são bagagem cultural da pessoa. O jeito de criar os filhos, né? Os costumes, as manias, sotaques, horários, aquele que é horário britânico ali, o outro é brasileiro. Atrasou. Escolaridade, pontos de vista, até time de futebol, irmãos. E não é para orar pedindo para Deus, o cônjuge, passar a torcer pelo seu time, né, irmão? É o quê? Orar para que Deus nos ajude a conviver juntos. Né? Gosto de música. São coisas reais da nossa vida. A gente tem que orar, ir ao monte, ao altar do Senhor. Outro nível seguinte, já mais íntimo, é a bagagem hereditária, porque essa não tem como dar. Você nasceu assim e você tem que aprender a lidar com essas coisas. São questões de saúde, né? Idades muito diferentes uma do outro, né? Não é 1 ou 2 anos diferentes, é uma idade, né? Casais têm uma idade muito diferente um do outro. Herança genética, atração sensual. Eu vou contar uma coisa aqui. Na nossa época de solteiro, num retiro aqui da igreja, a Laír comentou com as amigas, deve ter irmãs aqui que lembrem disso, que já coitada da mulher que casar com o Robertinho, porque os filhos vão nascer narigudos. Eu acho que o meu nariz não diminuiu. É pouco provável, não é? Então, como será que em menos de 1 ano depois a gente estava casado? O que fez ela mudar de ideia? Não é? Meus irmãos, a gente deve orar. Deus, a gente não tem como resolver essas coisas. Não tem uma fórmula dizendo, não, você faz isso aí, que é pedir a Deus. Um é calorento, outro é friorento, né? Tira os cobertores, um calor terrível aqui. Ritmos do organismo, né? A pessoa que é a 100 por hora, o outro é devagar, quase parando. Então, são dificuldades que nós enfrentamos. E Deus sabe, Ele fez as pessoas diferentes. Ele não fez 2 pessoas iguaizinhas. O outro nível é a bagagem psíquica. Aí já são coisas muito internas. Intelecto, né? Um é intelectual, o outro é mais de arregaçar a manga e sair fazendo, não está nem pensando em nada. Quer dizer, são características que podem causar atrito na sua fibra, caráter, sensibilidade. Né? Um é aquele que toca na orquestra, aqui uma pessoa que desenvolveu uma sensibilidade, não é? O outro já é uma pessoa bem
sem a menor sensibilidade. Como é que vai se ajustar a isso? A força de vontade, o nível de maturidade. Então é preciso orar, irmãos. Não é para Deus convencer o outro a ser igual a mim, que certamente sou o certo, né? Não, é para a gente orar para que Deus nos ajuste, uma paciência, dar um tempo para que Deus trabalhe na vida da pessoa, para ela chegar à plenitude do que Deus, do propósito que Deus tem para a vida dela. Isso pode requerer uma paciência, não é mesmo? Vamos seguir aqui. E o último nível é a bagagem espiritual, que não é porque os dois são crentes que não vai ter problema nessa área, não. Existem atritos devido a diferenças de bagagem espiritual, diferenças doutrinárias. Não é? Olha, eu até posso ir lá na sua igreja, mas os irmãos entendem, não é? E é errado. Se Deus trabalhou assim na vida da outra pessoa, certo? Quer dizer, por que você que está certo e que está errado? São diferenças, irmãos. Práticas espirituais, devocionais e vocacionais, irmãos. Coisa difícil é quando um entende que ele tem uma vocação, não é? Olha, Deus me chamou para ir para a África. O outro diz, o que é isso? Eu, hein? Eu não tenho vocação nenhuma para isso, não. E aí? Então, é questão de orar, porque isso, Deus fazendo, vai nos ajudar. E, finalmente, a questão de uma referência, irmãos. É muito importante que, ao longo da caminhada, a gente tenha na mente uma referência. As pessoas agem muito baseadas naquilo que ela acredita, a visão que ela tem dela mesma. Se você vê uma pessoa que ela acredita que ele é mau, que ele não presta para nada, né? O que ele vai fazer? Não vai nem se animar a fazer uma coisa boa, porque ele entende que ele é mau, que ele não presta para nada, então eu não vou fazer nada. Nós temos que ter o nosso lar construído sobre uma referência. E é do que fala o versículo, o terceiro versículo que nós vamos abordar. Vem comigo do Líbano, versículo 8. Noiva minha, vem comigo do Líbano. Olha do cimo do Armana, do cimo do Senir e do Hermon, dos covis dos leões, dos montes dos leopardos. Que coisa linda, irmãos, esse convite. É um chamado para vir, vem comigo, e há uma visão. Olha, o que é interessante nesse chamado e nessa visão, que normalmente se você vai chamar alguém, vem comigo, a primeira ideia vem para onde? Olha para onde? Mas aqui não é vem para algum lugar, nem olhe para algum lugar. É vem de um lugar. E olha desde esse lugar aqui para outro lugar. Vem comigo do Líbano. Eu vou mostrar aqui, é o relevo da Palestina. Aqui os irmãos veem o Mar Morto, o Rio Jordão e o Mar da Galileia. E aqui é onde acaba, ou na verdade começa, que são as montanhas que separam do Líbano, que está ali atrás. Então essa região montanhosa aqui que ele está referindo ali, os montes de Hermon. Tem vários picos, que ele cita os picos. Não é? São tão altos que dali se vê toda a terra.
Não é tão grande assim isso. E de todos os lugares você consegue ver ali. Por exemplo, eu vou mostrar aqui uma foto. Numa cidade aqui, essa cidade aqui é a cidade de Tiberíades. Está meio escuro talvez, né? Aqui é o mar da Galileia. E lá atrás o que é? O Monte Hermon. Então, de toda aquela área se vê esse monte. Ele tem mais ou menos 2.800 metros de altura. Só para os irmãos terem uma ideia, o Monte Pisga, de onde Moisés avistou, porque Deus o levou para avistar toda a terra, que ele não ia poder entrar, mas pelo menos iria ver, tem 1.000 metros menos do que esse aí. Esse monte tem 1.000 metros a mais do que da onde Moisés viu a terra prometida. Então, dali é possível ver, não é? Olha a beleza desse chamado do noivo para a noiva. Vem comigo. Para onde eles foram, irmãos? Isso nós já vimos lá no começo, né? Que o caminho do homem com a donzela a gente não entende. Para onde eles iriam? A visão que eles tiveram também não explica qual foi essa visão. Eles tiveram uma visão, fizeram seus sonhos e partiram a partir dali. Mas o importante é que tinha que começar ali. Porque durante a caminhada, e na verdade até já no começo da caminhada, haveria o quê? As feras. Já estão citadas ali mesmo, no alto daquele monte. Os leões e os leopardos. A presença do nosso inimigo. Existem inimigos. E é tolice pensar que o nosso lar não vai ter problema, porque nós nos amamos, então nada disso vai nos afetar. Não, nós todos corremos perigos, sim. E é importante ter este encontro. Hermon é um termo que significa o lugar santo, o santuário. É ali que o Senhor, vou ter aqui esse versículo, no Salmo 133, diz que é a partir dali que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Ele fala da comunhão, a comunhão dos irmãos. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, como óleo precioso, né, que desce sobre a cabeça, sobre a barba, e é como o orvalho do Hermon. Que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Então, é na presença do Senhor que o lar deve estar edificado, na experiência da comunhão, do lugar santo. E se o seu lar, por alguma razão, não começou assim, quando acontecem os problemas, você lembra e diz, isso é porque foi um erro, né? Vamos ser honestos, eu não devia ter casado, agora, né, o que vai fazer? Se existe esta situação, irmãos, é preciso corrigir isso. E se começou bem, é preciso renovar isso. É uma experiência que precisa ser renovada. Relembrar. Vamos entregar a nossa vida de casados, de lar, ao Senhor. Nesse lugar santo. Um reconhecimento de que é daqui que nós vamos olhar a terra prometida que Deus coloca diante de nós, para onde, que caminho trilhar por ali, ficou a critério de Salomão e da sua noiva. Mas o começo tinha que ser ali, para Deus ordenar a sua bênção para sempre. E não esquecer que desde o começo existem os leões e os leopardos ali querendo avançar. Mas Deus ainda assim
promete a sua bênção e a sua vida para sempre. Deus abençoe os irmãos, que os nossos lares possam ser renovados com uma linguagem de louvor, com um altar de oração para entregar as nossas lutas e com a lembrança de que temos uma origem que não é desprezível, pelo contrário, é algo extraordinário. O lar é a maior bênção que alguém pode desejar, almejar nesta vida, porque é criação de Deus, o seu lar. Que Deus assim nos abençoe. Amém, pastor. Convido a igreja a se colocar de pé para cantar conosco o hino 439, Querer e Observar. Jesus confia, sua lei observar, orgulhoso que pensa que paz, satisfeito guardar, todo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Quem observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Inimigo falas, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar, nem tristeza, nem dor, nem angústia maior, pode crente fiel abalar. Quem observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, receber seu consolo real. Quem observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Quem observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. A seguir ao nosso culto, nós teremos a escola dominical. Você é convidado a participar, a aprender e a ensinar, a ouvir e praticar o que ouviu. É um momento que a gente vai estudar de uma forma mais interativa. Temos 5 temas que estão sendo explorados já há algum tempo. E você está convidado a participar deles. Eu queria convidar o Marcos Rony, que vem aqui à frente, por favor, orar ao Senhor, pedindo a Deus que nos ajude a praticar o que nós aprendemos sobre aplicações deste ensino em casa, na família. Nós vamos sair daqui com a direção de Deus acerca do que fazer, tanto no que tange as nossas linguagens, como trazer para o altar as diferenças e ter uma referência, uma meta
a seguir em casa. Um alvo, né? Aprendemos isso em Cantares capítulo 4. Por favor, meu irmão. Que o Senhor nos ajude a Amém. cumprir a Tua palavra, colocar em prática aquilo que aprendemos, a observar tudo, a trazer para o Teu altar as diferenças, a celebrar todo o bem que o Senhor nos traz Obrigado, Jesus. e que o nosso lar possa sempre caminhar contigo, ó Deus. Te pedimos agora que o Senhor também nos abençoe na escola dominical. Em nome de Jesus. Amém. 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 O Senhor nosso Deus te abençoe e guarde a tua casa. E que estar em casa seja estar num lugar agradável, em que as diferenças são respeitadas e trabalhadas. E que existe um altar onde nós conversamos juntos com Deus. Ele nos abençoe, direciona e fortalece. Que o Senhor abençoe você. E abençoe e ouça as tuas orações. O Senhor esteja ao alcance do teu clamor e te dirija os passos. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita, as ternas misericórdias de Cristo Jesus e também o consolo do Espírito Santo de Deus seja com todo este povo aqui presente e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém.